Bom dia. Oiê, Pedro, bom dia. Bom você tá dia. com dois. Não tô. Tá com é, dois acessos aqui pra mim. Parecem dois Pedro Pereira. Não sei que sejam duas pessoas diferentes. Para mim tem dois Mine Hubs. Eu não tô conseguindo ver nada. Só, tipo, tá diferente essa configuração do Zoom pra mim. É porque é, tipo, webinário? Olha, eu tô vendo aqui. Deixa eu tentar aqui de novo. Não entendi o que está acontecendo. Porque a gente faz desse formato o tempo todo. Talvez eu esteja como visita, daí não apareceu pra mim a Elô, opção de Sei. compartilhar. para mim você tá como Pedro Pereira também. É, Eu? é. Vê Nossa. se você consegue renomear aí. Mas você tá me vendo? Não, Só te ouvindo. Que estranho, eu vou sair e entrar. Eu cliquei no link que você me mandou, Pê. Ih, será que é por isso? então era para desligar. Peraí. Ele é um link meio diferentão. Deixa eu ver aqui. Denis, Guilherme, vocês escutam a gente? Deve estar no mudo. Olá, bom dia. Escuto sim vocês. Me Olha. escutam? Uhum. Agora sim. Acho que era aquele link tava com alguma configuração diferente. Então, boa. Ainda para mim continua sendo nome Pedro Pereira. É. Deve ser algum link que o Pedro mandou, deve estar, enfim, mas deixa eu ver se eu consigo te renomear aqui. Vou renomear, mas agora eu tô vendo vocês. Então tá melhor e eu consigo compartilhar a tela também. Boa. Tô renomeando aqui. Tá certinho. E aí, Elis? Tá joia? E aí, Elô, tudo jóia, e você? Agora foi o nome certinho. Pessoal, a gente só tá esperando uns minutinhos pro pessoal chegar, os inscritos, e a gente já começa também. Bom dia, Pedro.
Bom dia, pessoal. Em um minutinho a gente já começa. Só estamos esperando o pessoal terminar de chegar. Enviei um lembrete aqui do pessoal, mas a gente pode ir começando, né? Fazendo a introdução e aí, conforme eles forem entrando, vão pegando aqui com a gente. Bom, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso segundo workshop, né, do M-Impact, que é esse programa voltado para a gente pensar como conectar, né, pensar e executar, na verdade, como que a gente pode conectar soluções inovadoras desenvolvidas por negócios de impacto social a, aos desafios dos territórios, né? O programa atualmente está na etapa de seleção de startups, seleção dessas soluções, mas, paralelamente, estamos realizando essa série de workshops visando sensibilizar, mas também trazer mais conhecimento sobre esse assunto, né? Sobre como que a gente pode, sim, conectar a inovação, fazer essas transformações sociais de uma forma inovadora, de formas diferentes. Então, quem está nos apoiando, né, nosso parceiro aqui é o Quintesso, que está fazendo essa jornada junto com a gente. E hoje temos um conteúdo bem interessante. E aí eu vou passar para o Pedro e para o time do Quinteto, a Elô, a Lu também está por aqui, para que eles possam começar o nosso papo aqui, tá? Todo mundo está habilitado para conseguir falar, mas se alguém não conseguir, manda aqui no chat, levanta a mãozinha. É que esse formato de webinar, ele é um pouquinho diferente, né, de formato de reunião. Mas estamos aqui para qualquer suporte, tá, pessoal? Então, Pedro, Elô, Lu, é com vocês. Obrigado, Elis. Bom dia novamente, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui. Assim que estiverem vendo, só me Fê, dando um quer que eu ok, por favor. compartilhe, já que eu vou engatar depois? Pode, alô, pode ser de uma vez. Boa. A gente não tem que trocar depois, né? Show. Ah, só vou já também ativar o meu som, que eu vou botar um videozinho. Pronto. Estão vendo, né? Boa. Agora é só colocar em tela cheia, né? Isso. Vendo? Perfeito. Pode passar, por favor, Elô. Mas, pessoal, para quem ainda não me conhece, estou vendo que alguns nomes já conhecidos e outros novos. Mas eu sou aqui do time do Quintessa, estou responsável pelo programa M-Impact junto à Luana, Elô, que está com a gente também no time do Quintessa, que vocês vão conhecer já já. Trabalhando aí nos últimos 3 anos nessa iniciativa, que, como eles trouxe, olha para desenvolvimento de inovação nos territórios de áreas de mineração. A nossa agenda de hoje, dentro desses workshops que a gente tem realizado, vai passar agora nessa abertura inicial que a gente está fazendo. Logo depois eu vou passar para a Elo, que vai contar um pouco mais para vocês sobre a pauta de hoje, que fala sobre resolução de problemas sistêmicos e como começar a partir de pilotos. Logo depois a gente vai ter um momento de troca de experiências, então fiquem com a gente até o final, que vai ser interessante ouvi-los, como isso chega, como isso tem se mostrado na realidade de vocês. Vai ser um momento realmente de troca. E depois a gente passa para o encerramento, contando para vocês também sobre o próximo workshop, o que a gente tem pela frente também do programa. Passa, por favor, Elo. Só para vocês também terem uma visibilidade, como a Elis já trouxe, a gente está passando exatamente pelo momento de seleção das startups. E até o final de junho, início de julho, a gente vai estar realizando esses workshops. Tivemos o primeiro já no início desse mês, no início do mês passado. O último a gente vai ter ali no final de junho, se não me engano. E a ideia é que a gente possa ir complementando, trazendo um pouco mais essa pauta para a realidade, até para profissionalizar mesmo as atividades que a gente tem realizado, seja no M-Impact, seja também dentro das áreas de vocês.
áreas de inovação, relacionamento com o território, meio ambiente, relacionamento governamental. A ideia é que a gente possa trazer um ferramental e estimular algumas trocas de experiência entre vocês. Passa, por favor, Elo. Para terem uma visibilidade geral, a gente teve a primeira conversa com a Carol Gibin, aqui também do time do Quintessa, falando sobre promoção de impacto por meio de soluções inovadoras, onde ela trouxe um pouco do ferramental do por que atuar com inovação junto aos territórios, diferenças entre inovação aberta e inovação fechada, quais são os diferentes ganhos. E hoje a gente passa para conversar aqui com o Elo sobre abordagem para problemas sistêmicos e como começar através de pilotos. Então a ideia é que hoje a gente já possa partir dessa visão de inovação, entendendo como os desafios que são enormes nos territórios com os quais vocês atuam, a gente pode começar a trabalhar eles dentro de uma limitação de orçamento, de tempo, de pessoal, para dar conta das diferentes demandas que surgem. E no nosso próximo encontro, eu conto para vocês assim que a gente fechar aqui, a gente vai ter uma parte um pouco mais prática para trocar sobre como implementar pilotos em conjunto no mesmo território. Mas não estou aqui para falar demais. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Passa aí, por favor, Elo, que já está com a tela para a gente, para conversar sobre abordagens para problemas sistêmicos e como começar através de pilotos, que é exatamente a abordagem que a gente utiliza no M-Impact. Trabalhando por meio dessa inovação aberta, a gente realiza pilotos em conjunto com startups, com negócios de impacto, que já têm soluções que são adaptadas para a realidade dos territórios, testadas por meio de pilotos, para depois escalar. E como eu sei que é um processo muito novo para vários de vocês, a gente já está no terceiro ciclo, e aí várias pessoas vão trazendo para a gente, poxa, está sendo um processo super interessante, está sendo a primeira vez que eu vejo, quero entender como também posso levar para as outras áreas aqui internas da empresa. A ideia é que a gente possa trazer também um ferramental para vocês. Então, Elo, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Vai ser muito legal te ouvir falar sobre esse assunto que tem sido mega relevante, que tem perpassado aí várias discussões. Vou deixar você se apresentar e já puxar aí. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Esse é um tema que eu sou apaixonada. Eu acho ele muito inovador. Já estudei diferentes linhas dele, né, de Skoll Foundation lá em Oxford, uma organização chamada IAC em Berlim. Eu gosto muito dessa abordagem que a gente vai trazer aqui, que é do MIT, representado bem fortemente aqui no Brasil pelo Vinícius Rodrigues do INSPER, que é tem uma parceria técnica aqui com a gente. E é um tema muito intrigante, assim, a gente pensar na complexidade do mundo e como que a gente pode intervir de forma um pouquinho mais próxima à realidade do que aquilo é. Então, enfim, sem mais delongas, eu sou Heloísa, aí tá o meu e-mail, quem quiser dar um alô, tiver mais dúvida, quiser referências, livros, vídeos, vou ficar feliz em compartilhar. Eu sou sócia aqui no Quintessa, eu estou há um pouco mais de 5 anos. Eu cuido dos nossos programas de ecossistema, de inovação e impacto, e de temas relacionados ao desenvolvimento econômico, e a gente tem também se aprofundado bastante em resiliência climática. A gente tem uma outra metade do Quintessa que cuida de restauração e bioeconomia, um foco mais em meio ambiente. Antes disso, eu estava em VC, Venture Capital, de impacto. Antes disso, eu fui empreendedora numa Legal Tech. E tive uma passagem aí, quando eu empreendi um escritório de resolução de conflitos lá na faculdade, né? E daí, uns anos depois, já depois de formada, a gente pegou o caso como neutros do rompimento lá da barragem de Mariana para construir bem no comecinho os formulários de tentar criar consenso para canalizar os acordos mais emergenciais. Então, lá atrás tive uma passagem um pouco mais profunda no mundo da mineração, naquela situação complicada. Mas isso foi um pouquinho sobre mim. Bom, vou entrar já no assunto. Eu tenho um videozinho para passar e me avisem se vocês estiverem vendo. Eu vou só. Aqui. Você está vendo o YouTube? Pê, me confirma aqui, por favor. Estamos sim. Sim, né? E o Uhum. som? Tá saindo certinho. Legal, Se quiser, pode abaixar um pouquinho, acho que tá bem alto. tá bom.
Gente, infelizmente é em inglês, mas eu vou. Aí manda um recadinho aqui pro P no chat, talvez no privado, se sentirem mais à vontade, que eu conto depois qual é a historinha em português. Vou colocar o vídeo aqui rapidinho. In the 1950s, the Dayak people of Borneo, an island in Southeast Asia, were suffering from an outbreak of malaria, so they called the World Health Organization for help. The World Health Organization had a ready-made solution, which was to spray copious amounts of DDT around the island. With the application of DDT, the mosquitoes that carried the malaria were knocked down, and so was the malaria. There were some interesting side effects, though. The first was that the roofs of people's houses began to collapse on their heads. Turns out the DDT not only killed off the malaria-carrying mosquitoes, but it also killed a species of parasitic wasp that had controlled a population of thatch-eating caterpillars. Thatch being what the roofs of the Dayak people's homes were made from. Without the wasps, the caterpillars multiplied and flourished and began munching their way through the villagers' roofs. That was just the beginning. The DDT affected a lot of the island's other insects, which were eaten by the resident population of small lizards called geckos. The biological half-life of DDT is around 8 years, so animals like geckos do not metabolize it very fast. It stays in their system for a long time. Over time, the geckos began to accumulate pretty high levels of DDT, and while they tolerated the DDT fairly well, the island's resident cats, which dined on the geckos, did not. The cats ate the geckos, and the DDT contained in the geckos killed the cats. With the cats gone, the island's population of rats came out to play. We all know what happens when rats multiply and flourish. Pretty soon the Dayak people were back on the phone to the World Health Organization, only this time it wasn't malaria that was the problem. It was the plague and the destruction of their grain stores, both of which were caused by the overpopulation of rats. This time, though, the World Health Organization didn't have a ready-made solution and had to invent one. What did they do? They decided to parachute live cats into Borneo. Operation Cat Drop occurred courtesy of the Royal Air Force and eventually stabilized the situation. If you enjoyed this video, O microfone está desligado. Seu mic continua desligado. Deixa eu ver. Pedir para tirar o som. Aí, agora deu. Boa. Bom, vou contando aqui. Na verdade, essa história é muito boa. O Vinícius lá do INSPER que mostrou pra gente. Resumindo, né? Se alguém teve um pouco mais de dificuldade com o inglês, essa comunidade indígena dessa ilha, perto, não sei, acho que perto da África, chama Bórneo, ligou para a Organização Mundial da Saúde, porque estava com malária, e eles tacaram veneno. A solução imediata, você já vai direto pensando na solução. Esse veneno DDT matou os mosquitos, mas também matou as vespas, o lagarto que as vespas comiam começaram a derrubar o teto, e aí deu aquele efeito cascata. O DDT também chegou nos lagartos, os gatos que comiam os lagartos também morreram. Sem os gatos na ilha, teve uma infestação de rato, com a infestação de rato teve a peste, e com a peste eles foram lá e ligaram de novo para a Organização Mundial da Saúde com um problema mais grave ainda. E aí é verdadeira essa história, né? É um pouco antiga, então tinha o Royal Air Force, que é o exército de aviões da Inglaterra, realmente jogou gatos de paraquedas na ilha e resolveu o problema.
Tem uma história muito boa e, enfim, é legal nesse começo a gente lembrar de quanto que várias reações intuitivas que a gente tem nem sempre vão resolver, e pior que isso, podem piorar. Então, tem um estudo do o MIT que estuda muito dinâmicas de sistemas, né? Tem evidências que mostram que quanto mais a defesa civil foca na supressão do fogo, cada vez mais forte vem o fogo depois, porque não se gastou tempo suficiente pensando em prevenção. Aqui também tem o exemplo de, enfim, de cigarro. A gente manda para vocês, mas tem vários exemplos. Tem um outro exemplo de quanto mais estrada se constrói, mais trânsito aumenta, porque as pessoas estão incentivadas a não procurar alternativa. Por que que isso acontece? Quando a gente identifica um desafio, nossa reação imediata é superar esse desafio da forma que nos vem. E muitas vezes, principalmente quanto mais complexo e dinâmico é aquele problema que a gente quer lidar, a gente desencadeia efeitos que não foram previstos ou, no caso lá da malária, não foram desejados. A gente pode até acabar piorando a situação. E acho que todo mundo que está aqui, seja com esse viés de inovação social que a gente está trazendo com o M-Impact, eu acho que também seja na própria operação de mineradoras, esse tipo de pensamento é muito útil, porque a gente está falando de realidades complexas, e não só complexas, dinâmicas, que a cada ano estão diferentes. Então, apesar de ser meio bobinha e simples essa charge, o nosso intuitivo vai ser sempre empurrar a muretinha. Então, eu acho um lembrete bem importante. Aqui a gente resgata um pouco semelhante ao que foi apresentado com a Carolina Givin, também é um lembrete importante. Complicado é diferente de complexo. Então, se um relógio quebra, é um problema complicado, tanto que tem profissionais altamente técnicos lá da Suíça para fazer os melhores relógios do mundo. Não é simples, é complicado. Mas é um problema que tem um começo, meio e fim. Com certeza é resolutivo. Vai dar para consertar aquele relógio. Agora, tem sistemas complexos e dinâmicos que são abertos, adaptativos, estão em transformação, tem muita interdependência. Então, pensa, diminuir a dependência econômica de um território da mineradora dali a 40 anos. Isso é complexo, é adaptativo, tem muita variável, tem muita interdependência. Dificilmente vai ter um começo, meio e fim, né? Grandes perguntas como desenvolvimento econômico, redução de pobreza, despoluição, né, guerras, enfim, diminuir fome no Brasil quando tem toneladas e toneladas de comida sobrando, né, desmatamento, não é preto no branco, a gente tem economia que depende disso. Então, são sistemas complexos adaptativos. Então, acho que essa primeira premissa também é um lembrete importante para colocar a gente no mindset certo de curiosidade e de inovar nas abordagens que a gente quer adotar. O famoso PDCA, né? Um pensamento linear de criação de projeto. Tenho objetivo, defino meu problema, decido algo e espero determinado resultado a partir disso. Esse é o método mais clássico de resolver algo. Mas por que que quando a gente tem implementações tradicionais para problemas complexos, eles falham, né? Indo um pouquinho além da fotinho do dominó. Aqui eu tô pegando as premissas do professor John Sterman, do MIT. Ele segue uma linha, no final eu mando toda a bibliografia. Quem criou isso foi um professor chamado Jay Forster, também do MIT, aplicado em engenharia, mas a universidade pegou isso e aplicou para todo tipo de desafio mais complexo. Por que que as implementações complexas falham? A maior parte das vezes, os nossos incentivos, quanto sociedade, premia resultado de curto prazo, né? Então, puxa, a gente tem parceiro que fala, Elô, eu gostaria muito que o nosso projeto resultasse numa economia dinâmica e forte do território, mas seria um plano de 10 anos. Minha meta é de 1 ano. Eu preciso mostrar que eu gerei emprego no final desse ano, né? O incentivo é de curto prazo, não só para isso, mas acho que de forma geral, a maioria dos nossos incentivos são de curto prazo, porque eu acho que é o sistema dentro do qual a gente está inserido, né?
Quando dá errado o que a gente faz, o nosso automático é culpar a externalidade. Quando talvez a gente não compreendeu direito o que, o que era o problema e que era a realidade daquele problema, por que que ele era causado, quais que eram talvez os motivos invisíveis ali. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Então a gente precisa mudar o modelo mental para o longo prazo, sabendo que não tem começo, meio e fim para problema complexo. E a gente saber agir em pontos de acupuntura, né? Tem essa frase do professor que é muito boa, que é eu não consigo saber quais decisões que eu vou tomar só com base em onde eu quero chegar. Eu preciso entender onde eu tô agora. E corrigido por feedbacks, ajustes. Não tem começo, meio e fim. Tem um processo não linear, onde eu testo, eu piloto, a gente vai falar de piloto, eu tenho um protótipo, aí eu gero aprendizado e eu ajusto, e eu tô aberta a ajuste ao longo do caminho. Então, essas são algumas das premissas, né? Então, pensamento convencional, né? A gente está falando de migrar para um modelo mental de pensar em sistemas em torno do problema que a gente quer resolver. A gente se identifica muito nesse pensamento convencional. A conexão entre problema e causa é óbvia, eu consigo rastrear e eu vou agir ali. Quero melhorar a educação, vou colocar contraturno, por exemplo. Quero resolver a malária, vou botar o DDT que vai resolver aquilo no curto prazo. Ou um outro exemplo aqui interessante, a gente estava conversando com uma Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, e as taxas de colocação nos projetos de empregabilidade do Estado são muito baixas. Então, consegue empregar menos de 14% de quem passa ali. Eu dou capacitação e eu coloco as pessoas que estão fazendo a capacitação na trilha de uma entrevista. Resolvido. Enfim, não vou entrar no detalhe, mas a capacitação não corresponde à demanda, o lado da empresa não estava preparada, e a verdade é que a média de entrevista das pessoas era de mais de 10 entrevistas. E a pessoa voltava com a autoestima muito baixa e acabava indo para um loop negativo de autoestima, de confiança, não queria mais aparecer na capacitação, porque o sistema não foi compreendido. Então, né, isso é uma suposição que a gente sempre faz. Os outros são sempre os culpados pelo problema que a gente quer resolver, né? São eles que precisam mudar. Uma política desenhada para atingir o sucesso no curto prazo vai garantir o longo prazo. Então, se eu aumento o número de. Se eu crio um curso para um determinado problema, eu vou estar resolvendo aquele problema, né? De educação, por exemplo, ou, né, esse caso da capacitação. Para otimizar o todo, eu preciso otimizar as partes. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes os nossos projetos são pontuais, né? Eu faço essa parte aqui, né? Essa parte específica. Dificilmente a gente pensa nos outros elementos que também fazem parte daquilo. Isso vai fazer mais sentido na prática, tá? Eu quero só passar as premissas conceituais antes. Endereçar agressivamente a gente acaba endereçando muitas iniciativas independentes, tudo ao mesmo tempo. Então, pensa no portfólio de projetos de vocês, que isso gera bons resultados, tá, gente? Eu não tô falando que a forma que é feito convencionalmente está errado. A gente só precisa ter a lucidez que não é um pensamento em sistemas. Muitas vezes eles resolvem problemas imediatos, que também é necessário, porque no Brasil a gente tem muito problema urgente que necessita atenção imediata. Mas é muito comum em portfólios de projetos esse último ponto. Eu tenho várias iniciativas e dificilmente elas dialogam entre si. E qual que é o pensamento sistêmico? A relação entre problema e causa é indireta e não é óbvia. Tem muitas vezes coisas invisíveis ali que eu nem sei que interfere fortemente no problema que eu quero resolver. A gente involuntariamente, sem saber, cria problema e a gente tem controle e influência significativa para resolvê-los através da mudança de comportamento mais perto de nós do que a gente imagina, seja através de planejamento, seja através de stakeholders mais próximos. A maioria das soluções rápidas vai ter consequência inesperada. Elas ou não vão resolver as coisas de problema estruturante, ou elas podem causar mais problemas. O exemplo da malária, ou esse exemplo das capacitações da secretaria que eu dei. Para otimizar o todo, não adianta a gente ter
iniciativas fragmentadas. A gente precisa também considerar a relação entre as partes. Isso vai fazer mais sentido também, né? Como que as variáveis dentro de um sistema, elas dependem umas das outras, né? Só o curso não basta, vou precisar também falar com a empresa contratando, às vezes vou ter que considerar a dinâmica familiar que acontece, às vezes vou ter que considerar que aquele bairro não tem creche para mãe solo levar o filho, então, na verdade, o que eu estou fazendo não está fazendo diferença nenhuma. Também vamos chegar em exemplos mais concretos. Poucas mudanças coordenadas sustentadas ao longo do tempo podem produzir grandes mudanças sistêmicas. Então, poucas coisas na alavanca central e de forma coordenada entre si podem produzir transformações sistêmicas. Então, esse aqui já foi, tá duplicado. Então, aqui a gente tem as principais características de um sistema complexo dinâmico. Interconectividade. Tudo depende de tudo. Pensa pobreza. Talvez um dos problemas mais complexos que a gente tem. Ou mudanças climáticas também, que tem uma interconectividade muito forte com o sistema econômico, com a sobrevivência das pessoas, né? Feedback. O que vai, volta. Toda ação que eu tiver vai gerar algum efeito ali que eu preciso saber o que é. Contra-intuição. Causa e efeitos estão distantes no tempo e o espaço. Isso é contra-intuitivo, né? A gente saber os efeitos que estão acontecendo ali que a gente não previu. Resistência à mudança. A gente tem essa resistência a mudar do que são as soluções óbvias, que talvez não funcionam ou pioram a situação. Trade-off. Normalmente vai piorar um pouco antes de melhorar. Puxa, talvez eu seguro meu recurso ali para fazer um diagnóstico atualizado do sistema daquele território e talvez fique sem um apoio ali no curto prazo, mas melhora depois. Dependência de caminho, né? Enfim, não vou entrar muito no técnico, mas a influência que a gente tem de futuros disponíveis. Eu vou indicar um livro para vocês que é bem didático, se alguém interessar. Auto-organizável, isso acontece muito, os sistemas, a gente vai intervir, a gente vai tentar delimitar eles, mas os sistemas, eles têm vida própria, né? Pensa num bairro de periferia, a gente vai intervir, mas aquilo lá é um sistema vivo, auto-organizável, que vai tomar decisões e coisas vão acontecer independente do nosso desejo e nossa interferência. A natureza é muito assim, né? Adaptativo, humanos, não máquinas, né? Então, a gente tá... Tudo que a gente está falando envolvem humanos. Então, se a gente estivesse falando só de máquinas, provavelmente eu ia falar, vou fazer A e vai acontecer B, e é isso, é previsível. São humanos, não vai acontecer da forma que a gente espera, então a gente precisa estar aberto à adaptabilidade. E por último, não linear, né? O efeito é proporcional à causa, efeitos locais não se aplicam globalmente, então são os aprendizados, né? O não linear significa fazer assim, vai, aí volta para cá, porque isso corresponde mais à realidade do sistema complexo, né? Então, questões-chave. A gente estou estabelecendo as premissas conceituais para a gente ir pro prático. Por que a gente chegou no problema que a gente chegou, né? Qual é a situação atual? Para onde que, provavelmente, se as coisas continuarem como estão, o desempenho vai, né? Se continuar assim, onde vai chegar? É a linha vermelhinha. Onde que eu quero que esteja? Como que a gente pode melhorar o que a gente está fazendo? O could be. E o hoje aqui, né? Aqui é onde a gente está quando a gente quer intervir no resultado futuro da situação que a gente quer intervir. Então, uma outra... vou começar a ilustrar para a gente chegar no concreto dessas premissas mais conceituais escritas, né? Outra forma de ver o pensamento linear é a gente ter o objetivo. Eu quero melhorar o emprego da região dentro do qual eu estou inserida. Isso vai influenciar minha decisão, isso vai alterar o status do sistema, que é a empregabilidade naquela região, por exemplo. O que a gente não sabe? Aquilo vai ter efeitos colaterais que a gente não conhece, tipo o exemplo dessa secretaria com quem eu estava falando, que percebeu que as pessoas estavam ficando muito desmotivadas, porque tinham que passar por 10 entrevistas, e na verdade era melhor ter feito o pareamento melhor. E além disso, e aqui é onde, pelo menos, a forma sistêmica do Quintessa mais ágil, é o case que eu vou trazer agorinha,
tem outras pessoas também agindo naquele mesmo sistema que a gente está intervindo. Então, vamos pegar de novo esse exemplo, né, de empregabilidade. Eu vou fazer um projeto que eu quero aumentar a empregabilidade do território. Vai ter Sebrae, vai ter alguma ONG, vai ter um sistema informal de indicações do bairro, que eu nem sei o que está acontecendo. Vai ter uma outra empresa também, talvez fazendo a mesma coisa. Então, esses terceiros estão intervindo no mesmo sistema e eles também têm seus efeitos colaterais ali que a gente provavelmente não conhece. E aí, o que acontece? Tá cada um fazendo a tua coisa e cada um entendendo uma coisa. Então, esse desenho é uma historinha clássica, né, dos cegos que estão encostando no elefante. Se eles não estão conversando entre si, nenhum deles está próximo do que é a realidade, que na verdade é um elefante, né? Um tá pegando no rabo e fala, isso aqui é uma corda. O outro tá pegando no... Ai, não é chifre, né? Esqueci o nome desse negócio de elefante. Mas o outro tá pegando e fala, é uma arma. O outro tá pegando no tronco e fala, é uma cobra. O outro tá na orelha e fala, é um ventilador. Então, aqui também é uma boa forma de entrar com mais força essa visão de que tem outros agindo, tem outros efeitos colaterais. Isso vai interferir no resultado final que a gente quer. Então, vamos começar a tangibilizar em recomendações de ferramentas, cases e o que acontece com o piloto que vocês fazem aqui no M-Impact. Uma primeira ferramenta bem interessante é o modelo iceberg de inovação social. Isso aqui é do INSPER, que ele né, autorizou a gente a compartilhar e é a ferramenta que a gente usa junto com eles. Então, vou botar na fotinho, vai ficar mais fácil, né? Então, o evento observável é normalmente o que a gente percebe e o que provoca a nossa reação ali de alguma ação social ou ambiental. O que está acontecendo? O que eu estou vendo que está acontecendo? Só que por baixo disso, tem provavelmente coisas que já estão se repetindo há algum tempo. Tem um histórico daquilo, que me demonstra um padrão que vai me ajudar a prever o futuro, aquela linha ali do para onde vai se a gente não fizer nada. Ainda mais embaixo disso, tem uma estrutura que mantém esse padrão de comportamento. Se estou falando de um bairro de periferia, talvez a gente tenha ali uma ausência de creche, a gente tem uma situação de crime que impede que a pessoa tenha segurança familiar para ela ir nas capacitações que o bairro oferece. Então, qual que é a estrutura que está ali que provoca esse padrão? E o mais profundo de todo, gente, e o mais difícil de mexer aqui, a gente não mexe, porque ele é o mais subjetivo, é modelo mental, é cultura, é crença, é valor, né? Então, pensa em cultura, pensa por que as pessoas fazem o que elas fazem de uma forma mais subjetiva. Esse é o modelo iceberg de inovação. Quanto mais para baixo, quanto mais profundo, maior é essa alavancagem de transformação. Tem uma imagem bem legal de alavanca da Donella Meadows, que é esse livro de Pensando em Sistemas, que mostra cada tipo de ação que a gente consegue ter, e quanto mais profunda, mais ela transforma o sistema, né? O que a gente vai focar hoje de ferramenta é a estrutura do sistema, tá? E para isso tem uma ferramenta que foi concebida lá no MIT, que chama diagrama de loop causal. É uma diagramação de causa e efeito naquele sistema que a gente quer agir. Então, por exemplo, se eu produzo mais, eu aumento o estoque e eu aumento o envio. Se eu aumento minha força de venda, aumenta pedido e consigo influencia no preço. Se tem mais nascimento, né, o nascimento e morte influencia na população. Então, relações de causa e efeito em determinado sistema. Um outro que a gente pensa normalmente, se eu aumento capacitações de emprego para pessoas em determinada periferia, eu vou conseguir perceber um aumento de renda ali. Só que onde que estão as coisas invisíveis, né? Esse aqui é um exemplo muito bom. Tem um site que só fala esse tipo de coisinha engraçada. É real esse dado, que tem uma relação causal. Quanto mais os bairros aumentam a venda de sorvete, tem um aumento de taxa de homicídio. É verdadeiro esse dado, né? Eu posso mandar o site para vocês depois. Mas não é essa a relação causal, né? Isso é um ato correlato, mas não é relação causal. Na verdade, quando você vai se aprofundar para entender as relações de causa e efeito,
A venda de sorvetes aumenta porque a temperatura tá alta. E quando tá mais quente, os criminosos, eu não sei a psicologia do crime, tá? Mas a temperatura mais quente provoca os criminosos a cometerem mais homicídio. Então, esse dado é verdadeiro e é um exemplo meio engraçado para a gente perceber ali as motivações invisíveis que tem, né? Então, vou dar mais um exemplo, né, de um caso que a gente tá fazendo em São Paulo. É um caso que quer aumentar a empregabilidade de um bairro de periferia e bota capacitação e não tem um progresso relevante na taxa de emprego. Quando você vai percebendo as relações causais, você descobre que, primeiro, o que está relacionado com para a pessoa poder ir na capacitação, ela precisa ter tempo disponível. A gente percebeu que a maior parte da população naquele local eram mães solo negras, né? É numa situação de extrema vulnerabilidade, que os pais ou sumiram, o pai ou sumiu, ou tá na cadeia. E elas são mães solo, e é uma região com pouca creche. Então, não consegue ir para capacitação. Então, talvez a alavanca central ali seja, vamos trabalhar a creche antes, vamos botar a creche ao mesmo tempo? E uma outra alavanca, a capacitação em tecnologia não é o que a demanda local precisa. Talvez a gente também perceba que a renda, se eu fizer meu desenho de renda, ela pode ser, se eu vejo a disponibilidade de capital daquela região, ela tem mais oferta de emprego nas lojas de roupas, nos cabeleireiros e nas lojas de construção que já tem ali no bairro. Então não tem que estar dando capacitação de tecnologia, que eles não estão sendo contratados. Talvez você tenha que estar colocando uma capacitação ali de preparo para ser garçom nos restaurantes, vendedor na loja, cortar o cabelo e vender na loja de construção de materiais. Então, isso tudo dá para você criar um desenho que mostra essas variáveis que vão interferir no aumento da renda que eu quero gerar em determinado território. Isso aqui é um exemplinho do que pode ser um diagrama de loop causal, que pode ser hiper complexo, pode ser hiper simples. O negócio é tentar, tá? Nunca vai ser perfeito, porque é isso, é complexo, as coisas estão sempre mudando, mas o importante é a gente tentar ter essa mentalidade. A gente gosta muito dessa ferramenta aqui. Tem uma ferramenta visual que representa essas relações e retroalimentações entre essas diferentes variáveis do sistema. É a creche, a gente tem que saber que a creche impede que a mãe vá na capacitação. A gente tem que saber que tem mais emprego ali em comércio local do que em tecnologia. E a gente vai mapeando isso, entendendo o que mais interfere e aí consegue ir priorizando. Eu vou passar aqui para os exemplos práticos, né? Exemplo prático e aí a gente vai também para aplicações que tem mais a ver aqui com o M-Impact. Hello. Antes, Aham. antes de você seguir no exemplo prático, eu queria só saber se alguém tem algum comentário do que achou aqui, daqui até agora. Vocês podem levantar a mãozinha ou Boa. abrir o microfone. Senão a gente segue. Alguém quer fazer alguma consideração? Então vamos lá, Elô, pode seguir. Boa, Elis, perfeito. Obrigada, bem lembrado. Gente, o que quiserem, abre o microfone. Falei, Elô, não entendi, tá muito conceitual, já antecipa o exemplo. Deixa eu contar minha situação aqui, me ajuda a entender na prática. Podem abrir o microfone aqui para a gente bater esse papo juntos. Então, vamos para um exemplo. O Impulsionar foi um programa de educação que a gente fez com Fundação Lehman, Imaginable Futures e BID. E ele começou com a Fundação Lehman e a Imaginable Futures, determinaram a tese lá de educação que eles queriam atuar. Eles lançaram um edital para implementar edtechs em territórios. É o mesmo tipo de metodologia aqui com Mining Hub e M-Impact, que foi lançada. Só que eles tinham uma ambição, né, mais nacional, é outro perfil também de financiador. E eles falaram, ó, implementa essas startups de educação, porque eu quero mexer os ponteiros de INEP, SAEB nacionais. E aí, o que aconteceu, né? Essa seria, por exemplo, o programa originalmente, né? Eles estavam ali os financiadores, a gente pega as edtechs e implementa nos municípios. Só que o que a gente foi percebendo mergulhando? Com base no resultado, eles queriam uma transformação sistêmica a níveis mais amplos, estruturantes, que o resultado permanecesse dali a 5, 6, 7, 8, 10 anos.
E as edtechs, elas resolvem serem implementadas ali no curto prazo, mas pro nível de resultado que eles queriam, a gente começou a perceber, pera, mas essa edtech, com a estratégia que eles têm, não tá batendo com o modelo pedagógico que a secretaria precisa. Não vou entrar no muito técnico, tá, gente? Mas só para entenderem aqui qual foi a forma de pensar. E aí, além do modelo pedagógico, os gestores precisam entender e implementar esse novo modelo pedagógico, que corresponde à estratégia que eles querem. E, além disso, os professores lá nas escolas precisam saber implementar, que é uma outra linguagem. E, além disso, a gente precisa de tecnologia para ajudar a reduzir barreira, porque, afinal, é Brasil. Só que essas edtechs, né, essas tecnologias que a gente quer implementar, elas não é só botar lá, né? Um gestor municipal, um professor, não vai estralar o dedo e já saber utilizar, ou o gestor municipal saber adquirir uma startup, tem medo, né? Um risco político, e vice-versa, empreendedor tem muito medo de vender para governo, porque não sabe quando vai receber. Então, esses lados precisam estar preparados. Então, a gente começou a perceber, com o resultado que eles queriam, várias coisas que poderiam aparecer ao longo do caminho, ou seja, as variáveis do sistema, que poderiam impedir que a gente chegasse ali naquele indicador final que a gente queria de resultado. E aí, né, com base numa lógica sistêmica, uma lógica de CLDs, a gente percebeu, estes são os atores que a gente precisa reunir para que a gente chegue no resultado estruturante que vocês querem. E aí virou um programa mais múltiplo, né? Com mais organizações. Os resultados foram muito bons. A gente atingiu 90% da meta do INEP em metade do tempo. E se... É porque foi só português e matemática, então não tem como as escolas terem subido de ranking. Mas se a gente considerar o português e matemática, que foi o tema do programa, seria o equivalente às escolas subirem 1.244 posições no ranking nacional do SAEB. Então, por quê? Porque a gente falou quais são as variáveis que precisam estar em movimento, né? Então tá bom, legal, mas eu não sou Fundação Lema, eu não sou o BID, né? O BID é uma agência, né? Um banco de desenvolvimento, Imaginable Future está dolarizado, a Fundação Lema é gigante. Não é factível para mim fazer um programa gigante, com mais de 20 atores, a nível nacional e tal. Tudo bem, isso aqui, acho que a nossa intenção hoje, muito é, primeiro, convidar para pensar dessa forma e perceber como que a gente já está introduzindo esse tipo de pensamento aqui com o M-Impact, com vocês, né? De forma mais simples. E dá para fazer em diferentes níveis de profundidade e tamanho. Então, vamos apresentar as ferramentas. Muitas delas a gente já usa com vocês. E é isso, a ideia é inspirar e a gente poder aplicar essas ferramentas conforme for possível. Então, a gente começa com uma boa definição do problema. Aqui, eu trouxe os 4 principais erros, né? Isso dentro da lógica de pensamento sistêmico, os 4 principais erros que a gente tem quando a gente pensa em problema. Primeiro, a gente ignora a formulação do problema. A gente, às vezes, passa por ele rápido demais. Aqui a gente gosta de chamar de pergunta guia, né? Vocês fazem muito, a gente coloca isso bastante aqui com vocês no M-Impact. A gente parte de uma pergunta guia, né? E a gente, às vezes, confunde ali o problema com diagnóstico ou solução. A gente inclui já soluções implícitas, e isso impede que a gente se aprofunde em qual é o problema que a gente quer resolver. Às vezes falta clareza também sobre o gap que a gente quer preencher. Então, às vezes o problema é muito vago e dificulta a gente medir o progresso que a gente quer gerar, e às vezes também a gente está propondo ali uma solução um pouco mais genérica. E também, quando o problema está muito amplo, definido de forma muito aberta, eles às vezes resultam em iniciativas um pouco, às vezes até ineficientes, muito caras, muito lentas, né? Então, focar em partes específicas na alavanca certa é mais eficaz. Entende o problema, Elô? Que eu preciso, o problema que eu quero resolver nesse ciclo do M-Impact é esse. E aí a gente parte a compreender o sistema da melhor forma que a gente pode. Voltamos pro diagrama de loop causal. Eu trouxe aqui atividades mais práticas em vez de só o desenho. E tem também assim,
as informações de dinâmica de sistema são muito públicas. O MIT é muito generoso, então tem um workshop que você consegue conduzir para compor o CLD junto com múltiplos atores. Enfim, mas a atividade em si do dia a dia a gente identifica quem são os stakeholders principais que vão poder me ajudar a visualizar o sistema, entrevistar eles, estudar as evidências. Às vezes eu estou entrevistando, mas às vezes já tem muito material produzido sobre aquilo. E aí você consegue construir o CLD. Talvez um pouco mais simples, mas já é uma ferramenta visual para eu entender, tá bom, eu preciso envolver essa liderança local, eu preciso envolver esse vizinho ali do outro lado do lago, e eu já percebi que dessas, sei lá, vamos supor, esses 7 fatores que estão aqui interdependentes, esses 2 são que têm maior peso aqui no resultado do meio que eu quero gerar, que é a despoluição do lago. Não sei. Então, aí você resulta relembrando num possível CLD, por mais simples ou complicado que seja. Eu não estou entrando muito nos detalhes do CLD, tá, gente? Porque eu acho que por hoje o mais legal é a gente entrar nessa forma de pensar. Mas o CLD, ele mostra qual relação que uma coisa tem com a outra. Então, se eu fizer A, eu aumento B. Ou se eu fizer A, eu diminuo B. Então, essas são variáveis que você coloca ali. A outra variável que você coloca ali é de tempo também. É interessante perceber. E aí você só coloca você sinaliza ali com aqueles 2 tracinhos. Isso aqui demora para aparecer. Coisa de anos. Aí você sinaliza. E o terceiro, você sinaliza o que tem mais peso. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Quanto mais compartilhada for essa construção, mais semelhante à realidade vai ser. Por isso que é importante quando, né, a gente entrevista vocês, a gente entrevista às vezes stakeholders que vocês indicam, para que essa visão, a gente conta muito com a expertise de Elise de Mining Hub, que já sabe muito quais são os atores que podem estar envolvidos, para ter essa visão compartilhada que vai corresponder o mais semelhante possível à realidade daquele problema. E a gente passa para a priorização. Eu vou pular uma parte da ferramenta CLD, ela evolui para o que eles chamam de stocks and flows. Pode ignorar essa parte, mas o conceito principal dele é, dentro do sistema, a gente escolher alavancas. Então, de tudo que pode interferir, lá na periferia da Zona Leste, tem influência da família, tem a falta de imunidade de SUS, tem o ônibus que atrasa, tudo isso interfere, que impede que ela vá na capacitação. Mas a alavanca central é creche e a capacitação não ser de tecnologia e ela ser ao que tem de demanda ali naquele local. O Stocks and Flows, ele quantifica isso. Tem uma forma de você encontrar evidências e você colocar números. Se eu mexo em X, eu gero Y. Isso é bem técnico, isso eles fazem para aconselhar governos, e não é necessário para o tipo de projeto que a gente faz. É possível simplificar e a gente só identificar, por exemplo, essas principais alavancas. Tudo isso interfere? Interfere. Mas eu já sei que isso, esses 3 já correspondem a, sei lá, 70% do problema. Já é um avanço, já é um progresso, versus fazer as coisas de forma linear. E aí tem outras ferramentas também que a gente pode usar para priorizar, né? Tem a matriz de Eisenhower, então eu estou vendo ali as variáveis, qual que é mais urgente, qual que é mais importante, aí eu consigo repriorizar, determinar o foco X, Y ou Z. Tem a matriz de Guth também, que introduz o conceito de tendência, né, que é semelhante. Então, a gente está colocando isso tudo porque a verdade, isso eu estava lá semana passada com o pessoal de MIT apresentando o Impulsionar. E o professor fala, a verdade é que ninguém vai ter a fórmula. Então, o importante é a gente compartilhar essas ferramentas, a caixinha de ferramenta, e a gente testando dessa forma adaptativa. Então, tem essa matriz Guth também, que pode servir de priorização. E depois a gente priorizar, né? Entendi, selecionei essa alavanca. Vai ser creche, vai ser capacitação, na verdade, focada na indústria de alimentos, essas são as alavancas que eu vou mexer. Aí eu mergulho um pouco mais para entender essas alavancas que eu quero mexer.
E você desenha um MVP. E é legal o Pedro adora essa imagem, porque o negócio é ir testando o que é viável na realidade. Se eu quiser construir um carro do começo ao fim, eu vou demorar muito para ter alguma coisa operante, né? Factível. E na verdade, o que eu quero é chegar do ponto A até B. Não é necessariamente um carro naquele momento. Então começa com o skate, eu já consigo me movimentar. Eu evoluo pro patinete, consigo me movimentar, só que de forma mais evoluída, porque eu aprendi anteriormente. E aí você vai. É, essa é bem a lógica do MVP, é bem a lógica dos pilotos, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo aqui que a gente tem de piloto, né? O piloto que a gente faz com vocês é numa lógica de MVP. Então, por exemplo, no segundo M-Impact, essa marca implementou um piloto com a Lia Marinha, que é a startup que usa tecnologia baseada na natureza para tratar esgoto. Eles implementaram a tecnologia em 18 residências de Camargos para entender se tinha aderência, né? Foi o skate ali. Antes disso, todas as entrevistas realizadas, identificação das variáveis centrais, o problema que a gente queria priorizar, de forma mais simples, mais feita. E eles definiram, né, depois, para entender a aderência, definiram as residências prioritárias junto com a comunidade. Então, aqui também o elemento colaborativo super importante. E com base nesse resultado, eles estão expandindo. Então, 2 anos depois, o projeto está sendo implementado em 100% das residências, mais ou menos 50% na comunidade. Então, foi o piloto que viabilizou esses resultados preliminares para que pudessem ir para uma etapa de escala posterior mais segura, pautada em evidências. Então, o que é isso? Esse é o feedback loop. Isso é também se permitir testar algo, ter feito colaborativamente, testar a aderência, ouvir as residências, entender que aquilo era uma alavanca importante e se permitir colher resultados 2 anos depois, que também não é tão longo prazo assim, mas já é um prazo longo, já é um pensamento mais de longo prazo. Então, aqui é um exemplo interessante. Pê, você quer comentar alguma coisa? Você que está mais perto das implementações? Não, pode tocando, Lu, O mas acho Elis? legal que além desse, no ciclo 2 a gente já está vendo. Então, por exemplo, a Vale implementou um piloto numa associação em Esmeraldas, junto com a gente, na tese de aumentar o volume de material reciclado por essas associações e também a renda que está sendo gerada. E mesmo antes do encerramento do programa, eles já estavam dialogando para expandir para outros 5 associações. Então, isso foi bem interessante. Com base nas evidências que já tinha, já foi relevante para a gente expandir para outras associações. Então, é muito bom para a gente coletar essas evidências, ao mesmo tempo que a gente consegue tateando e sair um pouco dessa teoria que a gente vai desenvolvendo, que é importante dessa mentalidade sistêmica, para entender como esse sistema se manifesta na prática com aquela intervenção. E aí, entendendo, já facilita muito para a gente ir expandindo para outros espaços. E é o que vai sendo viável, né? Ganha até mais reforço institucional para avançar, mais recurso para a gente mobilizar e tempo para a gente dedicar. Então, quando a gente vai escalando outras instâncias, mobilizando outras áreas, então, que é super legal. E outro que a gente está tendo também com a Vale no Maranhão, comunidade de Itapecuru-Mirim, uma comunidade quilombola, no qual a própria prefeitura já se envolveu agora. Então, entendendo ali se faz sentido eles mesmos arcarem com os recursos, a gente vai ter até conversas aí para explorar esse plano de escala. Boa, perfeito. E é isso, assim, eu acho que o que o Mining Hub faz também, né, nesse papel de articulação de rede, é permitir essa continuidade, esses ajustes, e é isso, é um piloto, agora está expandindo, talvez pensando num longuíssimo prazo, a gente possa planejar como que um projeto desse consegue se autossustentar financeiramente, percebendo ali. Então, é contínuo, né? Tem esses loops de feedbacks contínuos. E é isso, assim, um pouquinho do ferramental aqui já um pouco na nossa linguagem, como que né, como que essas diferentes atividades podem dialogar entre si, talvez uma só tem potência, tem resultados, mas quando a gente une, né, as ações, a gente consegue
aumentar a potência, né, dos resultados. Então, eu queria fechar aqui dando resgatando talvez os conceitos-chave, né? Sair daqui, que vai ser bom sair daqui lembrando. Nunca vai ser perfeito, né? O próprio professor Jay Forrester e o professor John Sterman falam isso. Falam, nenhum modelo vai ser perfeito e vai resolver um problema do começo, meio e fim. Mas é melhor pensar um pouco mais dessa forma do que não pensar. Então, por isso que a gente modelou o workshop de hoje muito como um convite para inspirar, para despertar curiosidade, para entender quando a gente está entrevistando stakeholder e montando, e talvez ao longo do caminho falar, pessoal, se a gente ajustar a rota para esse caminho, ou pessoal, vamos deixar um pedacinho discricionário, um tempinho extra para flexibilizar e ajustar ao longo do caminho, ou vamos introduzir mais outro ator aqui complementar, ou vamos de repente desenvolver um projeto em coalizão. Vocês estão entendendo a filosofia que está por trás, né? E o tipo de resultado que isso pode gerar. Então, aqui é um convite para ter esse tipo de mentalidade em determinadas situações, né? Em outras, também não faz sentido, né? Primeiro, definir bem um problema, se questionar, esse problema é o problema que eu quero focar? Ele está bem definido? Ele está muito amplo? Ele está... eu estou fazendo a pergunta guia certa? Né? Então, dar essa pausinha antes e falar, tá, não, é esse problema mesmo que eu quero resolver. Delimitar pela lógica de iceberg ajuda muito, pode ser simples de fazer, né? Aquela estruturinha para diferenciar. Puxa, eu achava que eu estava tratando da raiz da coisa, mas na verdade eu estava só naquele nível de cima do iceberg, eu estava no evento observável, ou eu estava no padrão, deixa eu ir mais profundo aqui na estrutura. Então, às vezes, rascunhar, fazer um workshop numa reunião, a gente, né, com a Elis, com o Pedro, a gente faz um workshop, a gente faz ali o desenho, e aí aprofundar num CLD, que também pode ser mais simples, mais complicado. O importante é exercitar essa visualização para a gente levantar as relações causais que normalmente estão mais invisíveis, né? Não só para ter o resultado bom, aqui tem uma lógica muito de mitigação do dinheiro que está sendo investido, né? Então, eu me certifiquei ali do que pode impedir no futuro o resultado que eu quero, então eu já estou agindo na alavanca certa, porque eu escolhi a alavanca prioritária. MVP e ação, né? Pegando ali o exemplo do piloto. Então, ali a gente fez o teste, foi numa quantidade menor de residências com a sua marca, daí a gente viu que tinha espaço, fomos progredindo, feedback loop e continuidade. Evoluímos para 100% das residências. Talvez no futuro a gente pense em outros territórios, a gente pense na sustentabilidade financeira daquilo. Então, é um processo contínuo, porque os sistemas são complexos, adaptativos, e a gente está só tentando corresponder àquela complexidade a cada ano, com um pouco mais de aderência e eficácia. É isso, a gente vai para o bloco de troca de experiências, mas como a Elis bem falou, talvez a gente dá uma pausinha aqui antes, ver se tem dúvida, se tem alguma coisa que complicou. Vou fechar meu microfone um pouquinho para ouvir vocês. E aí, P e Elis, a forma que vocês quiserem conduzir esses últimos 25 minutinhos. Não, é ótimo, Elo. Vamos deixar aberto aqui para ouvir reações, experiências. Por favor, pessoal. Queria muito ouvir vocês, se quiserem escrever no chat se fez sentido, ou se foi muito teórico, se deu para captar um pouco. O Sérgio levantou a mão. O Arley também falou aqui. Sim, Elo, obrigado aí. Eu achei muito útil, você vai dirigindo aí o caminho, né, por essa metodologia para chegar ao âmago e das questões que vão fazer a diferença nas soluções que vão ser identificadas, na identificação do problema propriamente, porque como você mostrou, muitas vezes nós estamos lidando com perguntas que não levam ao problema especificamente. Então, de forma geral, acho que isso serve a um roteiro muito útil, prático, e como alerta mesmo, para que cada um faça esse exercício aí de um pensamento crítico, sistêmico e crítico, né? Eu queria acrescentar um ponto
também que deve ser levado em conta. É possível que já esteja aí no seu próprio raciocínio, mas trazer um pouco mais ele para as pessoas refletirem, especialmente na área de saneamento. Tem muita experiência exitosa, mas há também aquelas que não foram exitosas, que foram maus resultados ou que foram abandonadas e soluções que não foram seguidas à frente e que custaram principalmente investimentos em resultados frustrados, né? E que para evitar que a gente caminhe um determinado, né, extensão aí e encurte esses caminhos, eu acho que, se possível também, fazer esse levantamento, né? Quais são as soluções que já foram tentadas, o que que existe aí de bons e resultados frustrantes? Porque isso pode nos elucidar de que aquela tem uma experiência ali que não deu certo por um conjunto de fatores. Ele pode não estar presente na sua solução, no seu local, como você falou, numa periferia, pode aqueles fatores não estar presentes, mas podem. Então, alerta também, porque principalmente com a facilidade hoje de pesquisas, né, a atuação online de centros de pesquisa, essa informação pode lhe trazer também bons insights daquilo que já foi como lições aprendidas. É esse o ponto que eu queria trazer aqui, especialmente acontece muito no saneamento, muito, digamos, com frequência, soluções que muito bem pensadas inicialmente, mas que não levaram ao resultado. E ao longo do tempo, alguns processos foram até abandonados, o que é lógico aí, né, nas melhorias que foram obtidas ao longo do tempo. Mas manter sempre esse olhar crítico para aquilo que foi já desenvolvido, se continua, se foi adaptado, se foi melhorado, como você ressaltou, é um processo adaptativo e algumas dessas soluções já foram melhoradas mesmo. Tá? É isso. Obrigado. Muito bom, Sérgio. Você contando me lembrou um exemplo. Assim, o que você está dizendo é muito potente e parece simples, mas é muito esquecido. O professor Vinícius, do INSPER, contou uma história também que me marcou, que a Embraer, não sei se eles ainda fazem, se eles produzem coisas espaciais, mas tinha uma época que eles estavam lançando, não sei, peças, não sei se era para satélite ou peças para foguete, eu acho. E eles estavam fazendo um teste e lançou e caiu e não deu certo. E aí eles ligaram para a NASA para perguntar como que vocês fazem, né? Como é que foi? Me ensina. E a NASA falou: tá bom, posso ensinar, mas o que que não deu certo no seu? Eles não souberam responder. Que parece muito óbvio, mas assim, a própria Embraer, assim, a gente não tem esse hábito de mergulhar no não deu certo, de ver aquilo como uma riqueza de conhecimento. Todo mundo já ouviu essa história de aprender com os erros, mas não sei, eu acho que de fato a gente, como humanos, talvez tenha um bloqueio de querer explorar isso com curiosidade, a ponto que a própria Embraer, né, uma das melhores empresas que a gente tem aqui no Brasil, não explorou suficientemente por que que não deu certo, por que que o foguete caiu. Então, acho que é um exemplo bem potente, é um bom alerta mesmo. Obrigada pela sua contribuição. Alguém mais tinha aberto o microfone, né? Carlos, Carlos? está com a mão levantada. Olá, bom dia. A visão sistêmica que a Heloísa apresentou me remeteu para um desafio cotidiano que a área de desenvolvimento social tem na inovação, que é defender investimento para problemas sociais. E captar recurso interno exige fazer o outro ter outra perspectiva de visão sobre o problema. E às vezes nós damos foco, direção, luz para um elemento do problema que não é estratégico e é pontual. Então, esses insights que ela me gerou já me fez compreender uma remodelagem da maneira de abordar um líder e buscar um investimento rápido para o problema que ele identifica, mas que existem vários elementos de nexos causais que precisam ser compreendidos para que tempo, recursos sejam bem empenhados. E pessoas, né, principalmente. Obrigado.
Muito bom, Carlos, obrigada. Esse é um super desafio. O pessoal de modelagem de sistemas, que vai para aquele passo além de começar a quantificar as variáveis, que é aqueles stocks and flows que eu falei, ele tem muita dificuldade de angariar recurso para fazer isso, mas também, às vezes, é justamente investir naquela primeira etapa que ajuda a angariar recurso, porque tem um site muito bom, gente, chama En-ROADS, EN tracinho roads, de estradas em inglês. Não sei se você consegue escrever aí para eles. E aquele foi um modelo que foi gerado que está num nível que você consegue clicar, mexer nas variáveis. Se eu mexer na frota global de mudança climática, se eu mexer na frota de ônibus do Brasil, se eu mexer na emissão de tal coisa da Inglaterra em tanto, se eu não- ele consegue chegar num número de quanto isso vai influenciar na temperatura da Terra. Então, isso teoricamente poderia ajudar a angariar recursos. Eu estou dando um exemplo megalomaníaco, que foi esse En-ROADS que todo o time da MIT desenvolveu. Mas uma versão mais simples, né, de diagrama de loop causal com peso, tentar vender um projeto do tipo, ó, eu vi que se eu mexer nisso e nisso por tanto tempo, isso aqui, eu acho que eu vou conseguir gerar esse nível de resultado. O estruturante tem que se comprometer com esse número, facilitar angariar recursos, mas é muito difícil, assim, a gente tem muita essa dificuldade também. Obrigada por compartilhar. Tem mais alguém? Arley, você tinha ligado o microfone? Ô Pedro, sim, tá ouvindo aí? Estamos sim. Não, mas é porque eu demorei a entrar aqui. O que eu consegui pescar aqui, perceber é o seguinte: metodologia, ferramentas, né, para a gente poder atuar. Nós estamos rodando alguma coisa aqui, né? A gente está junto aqui tentando trazer uma solução, e pensando também na forma de produzir essa entrega lá. Eu acho que essas ferramentas, talvez algumas aqui, possam nos ajudar para a gente poder trazer para o estratégico, se eu entendi mesmo de onde eu peguei para cá. E teve uma observação, acho que do Sérgio aí, que é o mais importante, né? Lição aprendida, velho. E aí, já que nós estamos falando de um hub, né? Acho que as lições aprendidas, elas podem ser trocadas entre corporações, aí a gente ganha com isso. Eu fiz a leitura certa do que nós falamos muito aqui? Você fez, Warley, obrigada. Eu acho que teve uma parte do comecinho que eu acho que também é importante, que veio antes do ferramental, que é um pouco a gente entrar num lugar mental de saber que muitas coisas que a gente vai fazer não vão dar os resultados que a gente imagina. Então, eu acho que além desse ferramental que você captou perfeitamente, né, e também abertura para aprendermos juntos, aprendermos com as ações passadas, erros passados, teve também esse convite que eu faço para mim mesma, assim, toda vez que eu posso, de ter essa lucidez de que a gente está falando de problemas complexos. Muitas vezes vão acontecer efeitos que a gente não deseja, e também que esses sistemas complexos, perguntas difíceis, tipo pobreza, né, fome, despoluição, saneamento, envolvem outros atores, envolvem efeitos colaterais. Então, acho que também esse preparo meio mental, não sei se estou ficando muito abstrato, mas esse preparo mental e abertura, né, para saber que a gente vai testar, a gente vai errar, a gente tem que talvez ajuste a rota ao longo do caminho, talvez o resultado só vai vir daqui a 3 anos, a gente consegue esperar isso? Não consegui. Então, esse preparo mental antes de entender que, né, a forma tradicional que a Heloísa, gente pensa é assim, e o pensamento Heloísa, sistêmico é assim. Oi? eu fiz um treinamento, um curso no IDEMAI mesmo, falando exatamente disso, pensamento linear e o exponencial. E aí, se Ah, você, que legal. é uma menina, está falando que é difícil, imagina eu, 54, para quebrar isso. E o pior, Muito difícil. quebrar essa forma de pensar e sou RI, como que eu levo isso para um estratégico, que também não é muito novo, embora aqui na empresa, na IP, a cabeça da diretoria é bem aberta. Mas como que eu levo essa gota lá? Então, é o que você falou, o passo anterior. Preciso quebrar esse pensamento linear, entrar no exponencial,
né? E ainda traduzir isso para poder passar para frente. Talvez Quintessa me ajuda nisso aqui, levando estratégico, né? Mas eu entendi o passo anterior, qual que é. É super difícil, Arley. Acho que é a mesma dificuldade que a gente tem falando com o financiador. Eu posso te mandar tudo. Por isso que normalmente a gente começa. Parecem bobas essas coisinhas, mas eu acho que ajuda as pessoas a abrirem sua forma de pensar. E esse vídeo que a gente mostrou do começo, da Organização Mundial da Saúde, tentando resolver a malária, e como isso desencadeou em efeitos que só foi piorando a situação, é bom também. Então, enfim, a gente pode trocar, mandar esse ferramental, porque eu acho que existe um processo de conscientização antes para a gente angariar esses aliados, né? Então, tamo junto, é difícil mesmo. Heloísa, eu queria comentar duas questões adicionais simples, mas deixar como contribuições aqui. Eu participei de muitos projetos grandes de engenharia durante a minha vida e muitos deles lidaram com grandes transformações territoriais, com projetos, né, de portos, ferrovias, rodovias, hidrelétricas, enfim, uma grande quantidade. Os problemas complexos que você trouxe muito bem aqui não têm soluções simples, eles precisam ser bem pensados, analisados e com muita frequência eu observava o seguinte: à distância, os problemas complexos parecem às vezes quase insolúveis, mas você precisa mergulhar no território para entender as relações que estão ali acontecendo, porque a partir daí você começa a construir as causas raízes desse entendimento. Então, esse mergulho na questão, no território, na compreensão, vai te permitir, é claro, separar as partes ou estabelecer as conexões e mesmo estabelecer as relações que precisam ser construídas para uma solução que aí também virá como resultado. Esse é um ponto. E outro ponto é uma pergunta simples, mas que eu queria deixar com uma contribuição. Muitas dessas intervenções requerem aí o investimento, a presença, né, de grupos, empresas, enfim, do que seja aí que almeja atingir o resultado. E eu já presenciei fracassos, assim, ou pelo menos grandes frustrações, por não responder uma pergunta aparentemente simples, mas que ela deveria ter sido feita e repetida ao longo do processo. E a estratégia de saída? Qual é a estratégia de saída? Qual é o day after que você vai sair daqui e isso vai continuar? Isso não tem, desde o início você não tem, você vai construir essa estratégia, mas ela tem que ser construída, porque caso contrário, muitas vezes o processo começa bem, mas num caso específico, em determinado país, nós fizemos um projeto com uma comunidade carente, vizinha a um projeto de uma hidrelétrica, investimos aí na produção de alimentos, o projeto comprou esses alimentos, estabeleceu feiras urbanas, todo o procedimento, todo o processo foi muito bem sucedido e bons resultados. Passados 3 anos, concluído o projeto principal, que era uma hidrelétrica, a empresa saiu, aquilo estava rodando bem, mas durou 3 meses mais, porque o dono do terreno disse: olha, agora eu quero o terreno de volta. Muito bem, vocês estavam aqui, enquanto vocês estavam por trás, eu tinha confiança, agora eu não quero. Então, todo aquele projeto, infelizmente, e não havia como voltar atrás, se desfez. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu aprendi ao longo do tempo. Qual é a estratégia de saída? Não há resposta imediata, mas precisa construí-la em boa parte dos projetos que a gente vai descer aí para temas sociais, desenvolvimento, pobreza, como você comentou aqui, de temas complexos, tá bem? Obrigado, essa é a minha contribuição final. Obrigado. Obrigada, Sérgio, muito bom. Acho que a gente sempre gosta de fazer essa pergunta também, mas aí é difícil, porque às vezes ter uma boa estratégia de saída envolve, às vezes não, mas às vezes envolve um programa um pouco mais robusto, um apoio maior, ou não, né? Às vezes é só um planejamento melhor. E às vezes também o parceiro, de fato, só quer aquele resultado de curto prazo, não está tão preocupado com a saída, mas em outro caso, como você disse, né, tá bem alinhado o incentivo de pensar na estratégia de saída. Mas foi bem isso que foi a pergunta guia para a gente no Impulsionar, né? Como é que a gente garante que essa melhora de aprendizagem de português e matemática, que foi o caso ali,
permaneça depois que a gente sair. Foi aí que a gente começou a encontrar todas essas outras, cadê? Aquelas barreiras da listinha do case que eu fui mostrando, né? O que impediria que o negócio continuasse? Essa é a lista, né? Esse slide original era o que impediria que a solução continuasse depois que a gente saísse? O modelo pedagógico desatualizado, as secretarias que não soubessem implementar. Fomos identificando todas esses gargalos potenciais, né, que impedem a perenidade do resultado. Então, muito bom, obrigada. E acho que no caso de vocês, essa pergunta tá muito inerente, né? Muitos contratos de décadas e décadas. O que vai ser daquele território depois que a gente sair, né? E acho que ao mesmo tempo, eu acho que as mineradoras estão numa posição muito interessante de pensamento de longo prazo, porque muitas organizações que também têm interesse em apoio a territórios não têm tanto um compromisso de longo prazo, né? Talvez fiquem ali por uns anos, mas também depois fechem, não está tão amarrado. Eu acho que as mineradoras são um dos poucos segmentos que talvez a gente consiga angariar mais esse esforço, desse pensamento no longo prazo. É possível pensar num projeto para daqui 15 anos, para daqui 20 anos, né? Então, no aspecto Heloísa, socioambiental, né? nós já estamos para o fim também. Vou deixar aqui, então, um parabéns para o MindHub, se a Alice estiver aqui. Por quê? Você está falando aí de longo prazo, nós estamos falando aí de entender o passo anterior. Eu participei do M-Future, eu participei, inclusive, de 2 eventos. E ele traz muito essa forma de tentar quebrar e olhar lá na frente. Então, eu acho que o MindHub, cada vez mais evoluindo, diversificando os programas, nós estamos falando de M-Impact aqui, mas a gente acaba, né, visitando outros, visitando o M-Future, por exemplo, entendendo que ele vai complementar aqui. Então, acho que nós estamos no caminho certo, mas é longo, né? Não sei se ele está aqui, mas é longo. Mas eu acho que vale a pena a gente batalhar, porque é o que você falou, Heloísa, a mineração ela tem muito recurso, ela tem muito pensamento de futuro. Nós temos aí fechamento de mina, nós temos aí o ROC lá na Vale, cuidando de uso futuro. Então, não está falando de mineração, está falando de outra coisa, mas é consequência aqui. Então, acho que a gente tem muita ferramenta, tem muito potencial e tem muita vontade, né? O próprio setor quer, né, se reinventar. Aí, eu deixar aqui um parabéns para a Elise e o time do MindHub aí. Tamo junto, Arley. Daqui a pouco tem almoço, hein? Eu vou lá pagar seu almoço, tá? Porque na Exposibram 26, na verdade, o almoço vai ser pago naquele projeto que nós vamos fazer, né? Troca seu brinde por um Marmitex. Não é Olha isso? aí. Você Nós tá vamos dizendo? implementar isso. Isso é M-Impact, né, Elis? Nós vamos falar no Vai. almoço. Vou pagar seu almoço hoje no meu centro de custo aqui. Vou cobrar. Valeu. Boa, Bom, pessoal, gente. tem mais algum comentário? Estamos caminhando para o nosso finalzinho. Eu ia passar de volta a bola para vocês mesmo. Acho que tem um fechamento, né, para esses últimos 6 minutinhos. Mas obrigada, pessoal. Deixar também meu beijo antes de eu passar a bola de volta para Elise e Pedro. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, fiquem à vontade para me acionar. Boa, Elo, obrigada aí pela sua explanação. Muito interessante entender. E também dá um conforto no coração, né? Da gente perceber que, de fato, esses contextos existem, que as suas soluções não são simples, muito pelo contrário, né? Existem algumas metodologias para nos apoiar que também são robustas, é, enfim, que não estamos sozinhos nesse jogo, né? De tentar trazer, no final, melhor qualidade de vida, mais sustentabilidade, mais inovação, mudar a vida das pessoas. E o propósito do M-Impact na ponta é esse, né? A gente ser um programa transformador e trazer essas ferramentas também para os nossos associados conhecerem, implementarem, né? Então, também fico à disposição, caso nossa audiência queira conhecer um pouco mais, né? Queira trocar um pouco mais com o Quinteto também, a gente está à disposição para fazer essa ponte. E a gente se encontra, Pedro, aí eu vou passar para você a próxima data do próximo workshop. Boa, Boa, estão me ouvindo? Tá na tela? tá na tela. Show. Então, pessoal, deixando aqui o convite
para no dia 29 de abril a gente se encontrar novamente, nesse mesmo horário, 10h30, meio-dia. E vai ser uma troca, vai ser um momento um pouco mais de co-construção mesmo, onde a gente vai trocar sobre como implementar pilotos em conjunto no mesmo território. Quais são as dificuldades, que oportunidades a gente encontra, com quem que a gente divide, onde a gente tem encontrado barreiras. Vai ser um momento para a gente poder realmente, dadas tudo isso que a gente vem construindo nos últimos encontros, a gente ter esse momento de co-construção, de pensar em conjunto, que alternativas a gente tem. Quem sabe a gente pensa numa edição do Impact, sempre em casamento com mineradoras, contribuindo sempre no território. Então, é como a gente pode somar essas interferências. E reforço aqui também o convite para que a gente possa estender esse convite a outras pessoas das nossas empresas, da nossa própria área, de outras áreas que possam ser interessadas. Os workshops são totalmente abertos a todos os associados, sejam mineradoras, sejam também empresas fornecedoras, associados da cadeia de valor de mineração. Então, no dia 29 de abril, a gente se encontra. Agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente até hoje. E um forte abraço. A gente vai se falando. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Obrigado, Gente. parabéns. Obrigada. Obrigado, pessoal.